Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Startups. Hoje a gente vai receber aqui, estamos recebendo aqui um jovem CEO que lá em 2015 deixou a sua carreira corporativa para fundar uma empresa que tem um propósito muito bacana. A gente está recebendo aqui hoje o Fabiano Carrijo. O Fabiano é mineiro, empreendedor, inovador, programador mesmo, programador de código mesmo, metódico, honesto e justo. Ele tem 35 anos, é formado em Sistema de Informação, com pós-graduação em Engenharia de Software. Ele sempre voltou a sua carreira para a área de tecnologia até a fundação da empresa que ele vai contar para a gente aqui hoje. Por 8 anos, ele trabalhou como arquiteto de software em uma multinacional com salário bastante confortável. E, num momento da sua vida que ele vai contar para nós, ele passou por uma situação pessoal que deu aquele clique e ele fundou uma empresa com um propósito muito bacana, mas eu vou deixar para ele contar isso para nós. Fabiano, muito obrigado por você ter vindo no Experiências Extraordinárias. Eu sempre agradeço, eu sei que as agendas são malucas, ainda mais um CEO que comanda a empresa. Obrigado por você ter vindo. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco da tua história pra gente. Boa, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Tá? Muito legal o projeto de vocês. Tá? Bom, falar um pouquinho da minha trajetória de vida, né, do meu lado pessoal. Eu sou mineiro de Uberlândia, vamos falar Uberlândia. Uberlândia! Para poder honrar bem a cidade. Né? Boa! Nasci lá e mudei para Belo Horizonte quando eu tinha 17 anos. Né? Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai em Uberlândia, na área de programação. Eu era jovem ainda, antigamente trabalhar mais cedo ali era mais comum, né? E comecei a desenvolver softwares com algumas linguagens tradicionais da época, ali, né, bem antigas, HTML, JavaScript, ASP, que era uma versão mais antiga, e comecei a criar um projeto, um site de entretenimento, né? Passei pelo projeto ali, ganhei 3 prêmios na época, jovem, né? E quando mudei para Belo Horizonte, acabei, né, vendendo esse portal com os amigos que a gente criou na época. Era coisa de amadores mesmo, coisa de fundo ali de casa, mas era um projeto bem legal que deixou a gente ter mais experiência com tecnologia. Mudei para Belo Horizonte quando eu tinha 17 anos, e ali eu comecei a fazer minha carreira profissional. Me formei, fiz engenharia de software, e minha vocação sempre foi na área de TI, né? Desenvolvimento. Eu gostava muito disso. Né? É legal contar também, né? Como a gente chegou aqui, acho que estamos em muita gratidão à família. Né? O meu pai, que quando eu nasci, ele era caminhoneiro, a gente tinha uma condição mediana ali em Uberlândia, e aí ele teve todo um propósito também. Me teve novo, minha mãe tinha 18 anos, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 18. Quando bem nasci, jovens. Bem jovem, né? Então eu falo, né, pô, eu ando com a minha mãe no shopping, o pessoal confunde. Poxa, Fabiano, quem que é aquela? Minha mãe, pô. Porque, né, jovem, né? Minha mãe hoje tem 54, então, assim, é muito jovem. Muito jovem. E aí, né, fiz essa trajetória. Meu pai também vocação de tecnologia, criou uma empresa de tecnologia. E aí eu desenvolvi essa área. Gostava de programar, não é fácil, né, para quem está começando ali. Antigamente não tinha essa divisão de front-end, back-end e tal. Era tudo uma coisa só, né? Mas era questão de época, né? Não tinha essa separação. E eu até entendo separação por questão da qualidade. E aí me desenvolvi. Trabalhei numa empresa que fiz minha carreira ali, trabalhei praticamente 10 anos nela. Comecei como júnior. Na verdade, comecei como júnior, estagiário, fiquei pouco tempo, júnior. Aí fui para Era uma multinacional. Era multinacional, né? Quando eu comecei a trabalhar, ela não era multinacional, ela transformou no meio do período. Uma multinacional. Multinacional. E foi bem legal, né? Você acompanhar o crescimento da empresa, vendo ela ali, né, nascendo direito e tudo, e acompanhando o crescimento. Pô, tinha pouco desenvolvedor, tinha 20, 30 na época. Quando eu saí da empresa, tinha mais de 100. Pô, só desenvolvedor. Isso era muito legal. E aí, nessa trajetória, fiz minha carreira, tirei algumas certificações, fiz pós, fiz MBA também de gestão de projeto. E nesse período,
né? Não sei se eu posso aqui avançar, mas... Pode, nesse fica à período, vontade. Eu tive a perda de 2 parentes, né, próximos, né, suicídios, e que abalou a família, abala a estrutura familiar Sem como um dúvida. todo. Uhum. E é algo que os parentes mais próximos ali, né, que, caso, convivem com essa dor até hoje, como é que você acompanha a dor, como é que você trata, como é que você vive com essa dor. Porque uma dor é uma perda para a vida inteira. Uhum. E aí, em 2015, né, teve uma oportunidade, né, de fundar a Psicologia Viva com excepcional pessoas ao meu redor, um grupo de sócios assim fenomenal, né, e isso aí tem uma longa história também. Que vamos contar aqui. Vamos contar. Então, assim, Mas muito deixa eu legal. voltar a esse ponto, porque... Primeiro, só para concluir, Claro. né, falar assim também que, né, hoje sou casado, Uhum. tenho 2 filhos, um de 1 ano e 1 mês, o Guilherme, minha esposa Mariane, acompanhou toda a trajetória, viveu isso junto comigo, né? Que bacana. Já tem mais de 11 anos que estamos juntos, de casado tem 7, e agora a Luísa tá para chegar. Tá no forninho. Tá no forninho, 4 para 5 meses já, tá no forninho. Assim, uma jornada Parabéns, de empreender cara. profissionalmente, E empreender em casa, pessoalmente. também. Muito legal, bela história. Você deixa essa multinacional, né? Enfim, que você estava há 10 anos praticamente, crescendo, né? A empresa crescendo, e por conta de um acontecimento bastante crítico na família, você vai e funda a Psicologia Viva com um propósito, né? Vocês têm um propósito até hoje, né? Vocês têm um propósito muito forte na empresa. Eu queria começar pelo propósito. E aí depois a gente vai falar um pouco de como foi essa trajetória, quais foram os principais desafios que vocês tiveram, né, de empreender lá em 2015 e tal. Mas qual é o grande propósito da Psicologia Viva? Ótimo, Rodrigo. O propósito da Psicologia Viva é unir o profissional com o paciente de onde ele estiver, levar bem-estar e saúde mental, saúde emocional, para o máximo de pessoas possíveis. Seja brasileiros que estão no Brasil ou fora do país. Esse é o nosso propósito. Nós descobrimos, em 2015, que mais da metade das cidades do Brasil não tem nenhum profissional de psicologia. Como é que você leva saúde mental, bem-estar para essas pessoas que não têm um profissional na cidade? E tem muitas cidades que tem 1 ou 2 profissionais que as pessoas não querem ir, acham que a pessoa vai contar uma para outra, enfim, tem esse preconceito também. E ali, o propósito veio com o quê? Poxa, com um cara de tecnologia, né, que está ali no código da vida, programando, tem a ver com saúde mental. É muito interessante que nessa empresa que eu trabalhei, a dor do crescimento, né, você vê muitos desafios com a liderança, desafios do dia a dia, de crescimento, lidar com as pessoas, né? Trabalhar com pessoas é complexo. E ali, poxa, saúde mental, depressão, eu estudei mais sobre isso, né? Então, aprofundei no tema, né, junto com sócios, e a gente, poxa, vamos resolver uma dor, né, de mercado, que todo mundo aqui tem um propósito, a gente pode levar esse propósito para fora. E aí juntou ali um time maravilhoso, né? Acho que é super importante falar que essa união de forças, de conhecimento entre sócios, faz com que você vá mais longe. Né? Às vezes você sozinho faz mais rápido, mas com um grupo você vai muito mais longe. Muito mais longe. E isso foi um diferencial. Né? E todo mundo tem suas crenças diferentes, tem seus desafios, mas a união fez ali uma força maravilhosa da gente poder ajudar. Então, juntamos com uma psicóloga, uma sócia, uma pessoa que mexia com a área da saúde, um comercial e eu de tecnologia. E ali a gente... Ou seja, cada um na sua especialização juntaram para poder fundar a empresa. E é interessante que em 2015 até 2017 eu estava empregado nessa empresa. E aí eu trabalhava extra, né? À noite, final de semana, né? Trabalhava à noite, final de semana. A gente criou o software, no caso, eu, que era sozinho, alone, eu ali, né? Criamos o software em 2 meses, colocamos no mercado em 2 meses, tudo trabalhando extra, final de semana. Que é bastante comum, né? É muito comum, né? Porque até que a empresa ganhe algum corpo, né, para você conseguir realmente estar ali, é muito comum ter essa fase de transição. Agora, deixa eu te perguntar, como que foi esse começo? Né?
como é que foi achar essas pessoas, né? Como é que foi... vocês já eram amigos, um foi conectando o outro. Como é que você juntou com os seus sócios? Como é que foi essa experiência de começar, de pôr lá a pedra fundamental de começar a empresa? Bom, vamos lá. Quando você... Sabe aqueles eventos que você tem oportunidade de ir e você não vai? Por algum motivo pessoal, de trabalho, estou cansado, não quero ir. Eu acho que isso é muito importante, essa mensagem para a turma, que sempre que tem oportunidade na sociedade, de algum evento, né, ali, para você participar, para você conhecer, ter acesso à informação em pessoas, é importante, né, dentro dessas condições, você ir. E foi um desses eventos, né, que eu estava na plateia assistindo apresentações de startups. E o meu sócio hoje, né, que é o Braulio, conosco aí até hoje, subiu no palco para falar de telesaúde, né, voltado para uma área que não era permitida na época. 2015. Não, Isso foi 2015, o começo, antes. Ele entrou, poxa, tem essa ideia, né, apresentou, achei muito interessante o propósito e falou, poxa, falta tecnologia. E já chamou atenção. E aí, quando a gente juntou um evento seguinte, um outro evento, juntou uma psicóloga com uma vontade de criar, que já era permitida a teleconsulta na psicologia, né, em 2015. Desde 2012 já era permitido, com algumas regras, mas já era permitido. E juntou a psicóloga, poxa, eu tenho essa ideia de fazer, né, levar a psicologia para mais pessoas também. Mas era só no presencial, não tinha o meio online. Ela não tinha habilidade online e tal. E aí juntou, né? Poxa, eu quero fazer teleconsulta. Tem um Fabiano, né, ali, que é a questão da programação, que precisa. A psicologia, juntou o comercial, que era, na época, o meu pai e o Ednei, são pessoas fenomenais. Pô, vamos fazer acontecer. E fizemos, né? E assim, no começo, o pessoal, poxa, hoje as pessoas só vê, né, o sucesso, super importante. Não vê as dificuldades lá do começo. Os tombos ali. Mas de 2015 a 2017, tanto é que o nosso CNPJ foi criado em 2017. Foi criado depois um pouco que eu saí da companhia. Eu me dediquei 100%. E quando a gente empreende, você tem que fazer escolhas. Né? Eu ganhava bem, fui para os Estados Unidos em 2012, com a família, com amigos, e foi muito legal. Tinha uma condição financeira boa, né, pelo crescimento na área profissional, porque o arquiteto de software, na época, ganha bem também, até hoje. E aí, poxa, vou sair para ganhar 1/4 ou até 1/5 do que eu ganho. Como é que eu faço isso? Né? É claro que a estrutura familiar conta, ajuda, amigos, ajuda. E ali foi um poder decisivo. Pô, vou, né? Fiz ali, a gente fala, fez um pé de meia para alguns meses e vou deixar... E como se fala por aí, meteu as caras. Vou pedir conta. Ô, chefe, estou pedindo conta. Não, a empresa está ótima. A questão toda é que vou empreender. Como assim? Vou empreender. Já estou empreendendo, né? Porque na época já tinha 2 anos. Estou empreendendo, vou ficar dedicado ao projeto. Eu falo produto porque não tem fim. Projeto tem começo, meio e fim. Produto não tem fim. E aí me dediquei ao projeto, criamos a empresa oficialmente, o CNPJ e tudo. E ali foi o gatilho. Todo mundo teve seus desafios, o sócio também. Trabalhava, vamos ficar dedicado, vamos fazer acontecer. E foram 2 anos, tá, de pivotar, que você muda um pouco do seu conceito, do modelo de negócio, do seu projeto. Você faz muitos testes antes de validar. E outra mensagem muito importante é, às vezes não, você tem uma dor, você quer resolver, mas você tem que validar essa dor no mercado. Sim. Essa dor realmente existe? Qual que é a porcentagem da dor? Onde está localizada as dores no país? E a gente teve que fazer nesses 2 anos foram muito aprendizados. Foram vários programas de aceleração, sabe, que nós passamos. E é muito interessante que a gente participava de todos os possíveis programas para a gente cada vez mais aprender. Não tinha, a gente chama de equity free, né, que você não tinha participação em porcentagem na empresa, você tinha contribuir com a sociedade de algumas formas, mas foi vários projetos muito legais. Para ganhar o know-how, né, de como montar essa empresa. E nenhum de vocês era empreendedor. Todos vocês estavam nas suas carreiras corporativas, vamos dizer assim. Isso. Caramba. Ninguém é empreendedor. E que curiosidade, né? Vocês também não se conheciam. Vocês se conheceram ali... Em eventos. Num evento e juntaram num único propósito. Que quebra outro paradigma, né? Que às vezes a gente fala, sócio... Normalmente é alguém que eu conheço, é um amigo, mas não necessariamente, né? Aí tá aí a prova viva que não. O ponto-chave foi o meu pai, né?
que estava nos eventos também, que conseguiu, né, a gente fala cabelo branco ali, né, conseguiu unir essas pessoas e aí sentar na mesa e conversar. Então, assim, teve sim ele saiu em 2018 para empreender em outros projetos, hoje é grande investidor também aí no mercado. E aí, desse projeto todo, ele ajudou a gente com sua experiência, né? Pô, tem que fazer assim, gestão empresarial, o que é DRE, o que é aquilo, porque você é CFO, você é CEO, você é CTO, isso é tudo. Você tem que fazer tudo na empresa. Então, esse momento, com a cabeça branca, conta. E que é hoje os investidores, que são colegas que você conhece. Sim, os mentores, né, que podem te ajudar e tal. E Fabiano, como é que vocês conseguiram o capital para começar? Porque minimamente você tem que ter algum dinheiro, né? Você tem que ter uma grana ali para, sei lá, começar a contratar servidor para hospedar. Estou chutando aqui. Contratar servidor para hospedar o site e tal. Vocês foram fazer uma captação, Family and Friends? Vocês pegaram dinheiro de vocês? Ou como é que foi que vocês fizeram lá no comecinho essa captação? Como é que vocês custearam o projeto? Ótima pergunta. A gente, como eu falei, né? Saímos para ganhar um quarto, um quinto do que a gente ganhava. Então, nosso dinheiro já era muito limitado, né? Para nos sobrevivermos, né? Ali. E nesse período de 2 anos, para até 2017, os programas de aceleração, eles bancavam uma ajuda de custo, né? Para você conseguir manter nesse período. Então, isso realmente faz uma diferença. E o que aconteceu em 2018? A gente pivotou, testou o nosso modelo. O nosso propósito sempre de unir o profissional ao paciente, né? Do Brasil inteiro, levar saúde mental e emocional. A gente estava com um modelo de negócio de que sempre o paciente pagava, desembolsava um valor para o profissional e o valor ia direto para a conta do profissional e a gente conectava os dois na plataforma. Então, a plataforma é feita por vídeo, áudio, texto e tudo, né? Tudo junto. E a gente conectava. E aí, o que a gente descobriu? Qual que é o nosso propósito? A gente sempre reforçando os valores da empresa. Levar bem-estar e saúde mental para o mais pessoas possível. Poxa, se a pessoa hoje tem condição de pagar, ela vai pagar. Mas se a pessoa hoje trabalha numa empresa e a empresa tem condição de pagar isso, por que não? E se a pessoa tem um plano de saúde e o plano de saúde oferece o benefício, por que não? E foi ali que a gente teve o gatilho. Nós não mudamos o propósito. Nós só ampliamos o nosso propósito, a visão de ter acesso a mais pessoas. A mais pessoas de uma forma mais rápida também, né? Muito mais rápido. E foi dali que a gente começou a trabalhar com operadoras de saúde, com empresas, grandes empresas, né? E deu a mudada no nosso conceito. A gente pulou ali de quase 10 colaboradores em 2018. E aí a coisa explodiu. Crescemos mais de 350% no ano. Uau! Foi assim, foi um salto, né? 350% de pequeno, mas é muita coisa. Você vai só somando. Já deu, né, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Deu pra somar um pouco. E a gente, em 2018, teve a primeira captação de investidor, né? Nesse salto que a gente teve, todo mundo chamou a atenção do mercado. Existe no Brasil hoje um certo preconceito ainda, né? Fala que terapia é coisa de doido. A gente fala isso abertamente, que é o que fala na mesa de um bar, etc. Né? Então, assim, esse preconceito, que é a parte educacional, educar a sociedade, ela vem, cada dia que passa, melhorando. A pessoa vem se conhecendo mais, sabendo da importância de uma terapia, de uma psicologia. Então, é uma história legal que, no começo, a gente chamava de psicologia viva. E não a psicologia. A psicologia viva. Por quê? O pessoal fala, poxa, ô, Fabiano, psicologia viva também homem pode fazer? Como assim homem também pode fazer? Existia um certo preconceito ainda, né? Muito machista, por sinal, na época. Poxa, como assim, gente? O homem também se cuida. Lógico que tem que fazer. Né? E a maior parte, na época, era mais de 90% do nosso cliente ali, né? Dos pacientes, era mulher. Por 10% praticamente homens. Temos que mudar isso. Então, nós colocamos o Psicologia Viva, ficou assim até 2020, para a gente educar a sociedade e voltamos ao Psicologia Viva. Para a gente poder dar aquele tom, né, feminino, que é realmente a palavra, e a gente conseguir ganhar. Então, hoje, né, chegamos a 30% do público masculino. Conseguimos atingir. Né, Ou seja, 70% ainda são mulheres, mas já tem 30% homens. Se cuidam mais, naturalmente, né, historicamente. Historicamente se cuidam mesmo. Se cuidam mais. E, assim, então... Ô, Fabiano, você falou dessa captação. Essa primeira captação, vocês já estavam nessa fase de escalar, né? Vocês já estavam nessa fase de... Já tinham pivotado o modelo de negócio para o B2B, para o CNPJ. E
Quando você recebe uma captação, o que vocês fazem com o dinheiro? O que uma startup faz com o dinheiro quando ela recebe uma captação? Vai para o bolso do acionista, do sócio? Né? O cara fala, agora eu posso trocar de carro, agora eu posso comprar uma casa melhor. Né? Como é que é isso? Para onde vai esse dinheiro quando você recebe uma captação do mercado? Muito legal. E é interessante, né, que o mercado, poxa, levantou 1 milhão, 6 milhões. A gente levantou primeiro 1 milhão, depois levantou 6 milhões de reais. Poxa, vocês estão ricos. Pô, não é assim que funciona. O investidor, ele aplica o dinheiro no seu negócio, acreditando sempre, né, nos sócios. Ele investe nas pessoas, mas ele aplica o dinheiro no seu negócio. Então, assim, ele investe no seu propósito. E é interessante que todos os investimentos, pelo menos o que a gente pegou, a gente viu no mercado que é assim, existem regras, né, para você utilizar aquele dinheiro. Né? Então, você tem que apresentar um business plan, um BP bem apresentado, de onde vai ser utilizado o recurso financeiro, em quanto tempo, aonde vai ser utilizado. E é claro que lá em 2018, a gente não tinha um business plan robusto, era um Excel validado pelos sócios e alguns mentores, né? Não era robusto. E cada ano de investimento vai ficando mais complexo e mais robusto. Então, ali tem toda a divisão. E os salários dos diretores é onde o investidor pega. Ele fala, o seu salário não tem que ser o maior da companhia. Você tem que apostar no seu negócio. É claro que você tem que ter um upgrade aqui, mas não é o maior. Tem que ter um limite. Você tem limites de regras para utilizar o recurso financeiro. Tudo investidor põe para quê? Para que você não use o dinheiro. Pô, estou bem aqui, não quero crescer. O intuito é que você continue o crescimento. Sim. Então, assim, eu fiz essa pergunta por causa disso. Eu já ouvi muito por aí, né? Essa coisa, a startup com 1 ano e meio, 2 anos, recebeu um aporte de não sei quanto. Pô, os caras ficaram ricos. Né? Aí eu falo, não necessariamente. Eles talvez fiquem, né, no futuro, mas normalmente esse dinheiro é usado para alavancar o negócio. Né? Ou seja, não vem para o bolso do sócio, né, dos fundadores, dos diretores. Então, por isso que eu fiz essa provocação para você poder mostrar o seu exemplo. Então, voltando para o negócio da psicologia viva, né, para a gente começar a entrar nessa linha, então hoje vocês são uma plataforma, né, que tá na internet, tem aplicativo e tal, e vocês conectam os e as psicólogas e os pacientes, né? E eles fazem as consultas remotamente, não é isso? Então esse é o business de vocês. E o propósito é justamente levar essa possibilidade que é tão importante, né, ter apoio psicológico, particularmente depois desse turbilhão que todos nós passamos aí, de pandemia, de volta ao trabalho, enfim, as vidas, né, viraram de cabeça para baixo e tal. O propósito é justamente levar para o máximo de pessoas possível o apoio psicológico. A gente estava conversando um pouco antes aqui da gravação. Me conta um pouco dos números, de quantos pacientes hoje vocês atendem, né, qual é o universo potencial que vocês têm para atender, ou seja, quantas pessoas vocês impactam no dia a dia? Ótima pergunta. Bom, desde 2018, quando a gente começou a crescer, a gente começou a estruturar com os investimentos. Então, 2018 a 2020, foi um crescimento à base de investidores, né? Mudando um pouco a educação do mercado, o propósito de você fazer a saúde mental, você trabalhar a sua saúde física e mental, né, que nós temos aí. E aí, 2020, a gente fala ali, veio a pandemia. Né? Pô, chegou a pandemia. E o mercado, com quarentena. O que é quarentena? Você via isso em jogo de videogame. Quarentena, isolamento social. São palavras que te dá medo, receio, né, insegurança. E aí veio aquela questão, poxa, essas palavras que a televisão anunciava, que o mercado está vendo, o mundo começou a pesar sobre nós. Por quê? Nós já éramos, né, a plataforma que mais fazia consulta de saúde mental no Brasil. E era um número assim, começamos em 2020 fazendo 5 a 6 mil consultas mês. Já era um número muito alto. Poxa, e aí a gente foi cobrado pelo mercado, né, aquele crescimento árduo. Em 2020, nós recebemos um investimento também, né? Já estava ali em conversa, porque para receber um investimento demora em média, assim, a média 6 meses, até mais um pouco, né? Dependendo da situação. E a gente recebeu esse investimento, veio a pandemia e a gente cresceu bastante. As empresas já estavam, sim, preocupadas com a saúde mental dos colaboradores.
mas estava no papel. Uhum. E ali foi assinar o papel. Então, a gente teve várias operadoras do Brasil, teve várias empresas que realmente colocaram, efetivaram isso. Então, a gente saltou de 6 mil consultas de janeiro, né, para 40 mil, 50 mil. Uau! E é um crescimento assim, absurdo. Você, poxa, como assim? Está crescendo 100%? Vamos ter que acompanhar. Então, a gente acabou crescendo 600%, mais 600% Caramba. no ano. Que legal. 2020. Uhum. A gente saltou de 40 colaboradores que a gente tinha na época para 110 no ano. E a gente teve que acompanhar o mercado. E foi assim, um crescimento absurdo. Uhum. E o mercado precisava. E a gente também vivia isso, porque a gente também estava em isolamento, quarentena, nossos colaboradores também. Também precisava. Todo mundo precisava. Todo mundo, na verdade, todo mundo. Você tem Em razão. 2021, o mercado precisava de, qual que era a pandemia? Saúde mental, quarentena, e física. Uhum. Né? A gente tinha a falta de médico, alguns hospitais, pela pandemia, filas e filas, e aí veio a telemedicina. 2021, 2020 para 2021, a gente foi muito cobrado também oferecer telemedicina. Uhum. Poxa, vocês têm psicologia, por que você não oferece telemedicina? Uhum. O nosso nome é Psicologia Viva. Está no nosso DNA voltado à saúde mental. E ele falou, galera, a gente testou. Nós testamos o modelo de telemedicina, fizemos um pequeno projeto, testamos, atendemos alguns clientes, mas a gente estava com a paixão, nossa vocação, propósito na cabeça. Uhum. E aí a gente fez uma fusão com a Connex em 2021, em março. A Connex hoje é a maior plataforma de telemedicina da América Latina também. Uhum. Então juntou a maior plataforma de psicologia e medicina e Com a fizemos maior a fusão. plataforma de medicina, telemedicina. E Isso foi em 2021. 2021. E não era regulamentado. Existia uma portaria Isso. permitindo fazer a telemedicina. Emergencialmente Emergencialmente. estava permitindo, mas agora regulamentou, né? Agora regulamentou. Uhum. Isso Agora já pode ter a telemedicina. pode, toda seguindo alguns padrões, né, questões éticas e tudo, mas já tem a portaria com todas as regras e a lei já está no mercado. Então, vocês vieram na pandemia, né? Parece até uma missão. Parece não, é uma missão, né? Parece que estava tudo escrito, né? Porque ter a plataforma pronta, né? E ter todo esse business montado, milhares de pessoas foram impactadas positivamente por causa do trabalho de vocês, ou seja, o propósito, né, circundando aí de fato o negócio da empresa. E aí vocês se juntam, ou seja, vocês chegam no nível de crescimento, vocês se juntam com a Connexa, e hoje vocês estão se formando um grupo só. É isso? Isso. Uhum. Hoje, assim, nós saímos na fusão, nós tínhamos 200 e poucos colaboradores, 232, para ser exato, a Connex já tinha 230 e poucos. Então, a gente fez uma troca de ações, que a gente fala fusão, M&A, né? Para quem não conhece o mercado. Então, a gente juntou mesmo, né? Então, hoje, todos são sócios da Connexa, né? Então, por que Connexa? O nome, né, se consegue ter uma amplitude muito grande para medicina, nutrição, psicologia, enfermagem, dentre outras áreas também. Então, hoje nós somos todos ali sócios da Connexa, fizemos essa fusão maravilhosa. O conselho, o que chama atenção é você ter o propósito, é maravilhoso, mas você vai lidar dia a dia com as pessoas. Então, você tem que conhecer bem os seus sócios. Então, nós fizemos várias reuniões presenciais no meio da pandemia. O conselho, né, da Connexa e os sócios brilharam os olhos. Tanto é que um dos valores da Connexa era brilho no olho, né? E a gente tinha aqui na cultura da companhia ser a questão humanizada da psicologia viva. Então, juntou o útil ao agradável. Os propósitos são muito parecidos, né? E aí dá o match, né? Que é muito importante para que essa fusão seja positiva para todo mundo, né? E falando de números, com essa fusão, juntaram os números. Então, a gente saiu ali em 2021, já estávamos fazendo mais de 50, 60 mil consultas mês. Passamos hoje, né, fechamos aí julho, praticamente com 150 mil consultas de saúde mental e mais de 230 mil consultas de medicina. Caramba! É um número muito alto. Muito alto. Assim, praticamente a gente faz, no grupo, né, quase 500 mil consultas mês. Quantas pessoas nós estamos evitando que vá numa fila de hospital ou de um consultório psicológico, né? Lembrando que sempre, depende do nível de agravamento, é necessário sim ir a um hospital e a um consultório presencial de psicologia, né? Mas os casos ali que você faz uma primeira consulta, uma coisa mais leve, cara, quantas pessoas a gente impactou positivamente? Inclusive na pandemia, né? Evitando que a pessoa fosse ao hospital,
transporte, transporte, enfim, contaminação, um monte de coisa. Ah, fantástico. Meio ambiente, quantas pessoas deixaram de utilizar o meio de transporte. Exatamente. Para ir as vantagens são inúmeras, né? Onde a gente olhar vai ter vantagem. É realmente muito, muito legal, muito bacana. O propósito hoje, assim, e a gente está presente hoje em 7 países. Nós temos o nosso escritório em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, né, no Brasil. E temos em Santiago do Chile, que é a nossa marca Sai Alive, que a gente expandiu para a América Latina, né, o conceito de saúde mental, e levamos agora a Conexa também junto, para a gente expandir toda a Latam. Então, hoje a gente já tem 7 países da América Latina, né, temos pessoas trabalhando nesses 7 países, e que nos proporcionou ter uma grande expansão próxima aqui do nosso Brasil, e que vem fazendo cada dia mais crescer o nosso propósito. Mas você estava me falando que tem muito mais países onde vivem brasileiros que querem ser consultados com psicólogos e médicos brasileiros, não é isso? E aí usam também a plataforma, sei lá da Índia, por exemplo. Sim. Na psicologia é muito forte a questão da cultura de onde país que você nasceu. Então você prefere falar, mesmo você sendo bilíngue e tal, você prefere falar com uma pessoa do seu país natural. Né? Então você vai falar com um psicólogo. Então, nós atendemos hoje 57 países onde brasileiros moram, pacientes estão morando, com os psicólogos que estão aqui do Brasil fazendo atendimento, né, remoto. É muito bacana. Então, tem aquele fuso horário doido, o pessoal fazendo atendimento de madrugada. Pô, tem consulta de madrugada, tem 3 da manhã, tem consulta 3 da manhã. Tem pessoas morando fora. E é muito bonito, né, ver esse engajamento com as pessoas. E na medicina também é a mesma coisa. Muito mais fácil explicar exatamente uma questão que eu estou passando na teleconsulta com um profissional do seu país. Que legal. Então, é gratificante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você imaginava isso quando você vocês fundaram a Psicologia Viva lá em 2015, 2016? Você imaginava esse tipo de abrangência? Assim, era uma coisa que vocês falavam, puxa, um dia a gente vai, né, tá atendendo brasileiros lá que estão morando, sei lá, estou chutando aqui na Índia, estão morando nos Estados Unidos, tal? Ou isso foi acontecendo? Rodrigo, quando a gente monta planejamento para investidores, captações, você planeja um crescimento, né, bem robusto. Então, você planeja estar nesse cenário em algum momento. Só que nós planejávamos para daqui a 10 anos. Então, assim, a gente não espera. A pandemia, ninguém esperava. Esse catástrofe. Então, assim, a gente esperava que isso ia acontecer em algum momento, nosso tamanho de crescimento hoje. O que a pandemia fez, que a gente fala, é praticamente 5 a 10 anos, a gente antecipou, né, o acesso à saúde mental, emocional e medicina. Então, a gente fez essa antecipação. Então, o ganho que tivemos no sentido de conscientizar a sociedade, ela acelerou quase 10 vezes. Então, esse que a gente fala o marco. Né? Então, a gente sabia que futuramente ia termos esse tamanho, mas não tão rápido. Não tinha como a gente imaginar que isso crescia tão rápido. A gente tinha acabado de construir um escritóriozinho presencial nessa pandemia. Pô, mudamos. Cabia 45 pessoas. Bonitinho. Pandemia, todo mundo home office. Tinha 5 meses de escritório. Home office. Entrega o escritório. Opa, a empresa tem 100 funcionários. Não cabe mais. Como é que a gente faz? É modelo híbrido? É presencial? É online? Então, assim, a gente não imaginava essa velocidade da forma que foi. Mas daqui 10 anos... A gente talvez estaria desse tamanho hoje ou um pouco menos. Então, assim, foi um desafio grande na companhia a gente ter essa... E a fusão foi algo que a gente não imaginava, que é da portaria que foi aberta, né, na pandemia. A gente não imaginava que a gente ia fazer isso em algum momento. Né? Pô, assim, foi maravilhoso. Hoje, o grupo Conexa, né, a gente fala Conexa, né, tem uma força, porque o paciente, a pessoa que precisa de saúde mental, nutrição, medicina... Está tudo no mesmo ambiente. Ele tem acesso aos profissionais. Medicina, psicologia. Então, o conforto dele trabalhar muito maior. E para as operadoras de empresa contratar, a gente também é muito mais fácil. A agilidade que tem no processo jurídico, etc. Você tem uma velocidade maior de contratação. Muito legal. Queria falar agora um pouco sobre o dia a dia lá na Psicologia Viva. Você compartilhou com a gente uma cultura que vocês têm de focar em coisas positivas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é o dia a dia da Psicologia Viva. Né? Vocês têm esse ritual que durante o dia vocês olham, na reunião da manhã vocês olham comentários que estão sugerindo melhorias, críticas, e no final do dia vocês olham
comentários elogiando e tal. Conta um pouco dessa cultura de vocês. Legal. Na fusão com a Conexa, a gente unificou as culturas. Uhum. Já tinha um propósito muito parecido, cultura muito parecida, e a gente unificou. É claro que a coisa não funciona na velocidade que gostaríamos, né? São pessoas de ambos os lados. E a gente unificou essa cultura. Então, nós temos um rito, né? Toda segunda-feira, fazer reunião com todo o time. E é interessante que na fusão, a Conexa tinha o mesmo rito, toda segunda-feira, e no mesmo horário, inclusive. Então, a coisa casou muito legal. Coincidências. A empresa inteira. Então, a gente coloca ali todos os 500 colaboradores que a gente tem hoje, mais de 500 colaboradores, tudo na mesma sala de vídeo, tem, né, espalhado pelo Brasil todo. E a gente fala um pouco do propósito, como é que está a companhia, números, enfim, novidades e tal. E aí, a gente tem um papo com os líderes e com os colaboradores de compartilhar, claro, de forma anônima ali, que os comentários são todos anônimos. Você tem os feedbacks, né, da ouvidoria, os críticos, né, vamos falar assim, os BOs, que a gente chama, os BOs, que é sempre importante você ver para você tratar e resolvê-los. Então, você começa o dia lendo isso. Poxa, o que eu tô na minha área que eu tenho que arrumar? Área de TI, área de atendimento, área de CX, CS, etc. Você começa o dia com informações pesadas para você trabalhar. E durante o final do dia, no final da tarde ali, a gente começa a compartilhar as coisas, os positivos, né, que a gente fala. São as coisas que as pessoas estão trazendo de, pô, a terapia me ajudou. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu imagino que deva ter muito. Ajudou toda a minha família em casa, evitando ir no hospital, consegui um procedimento aqui no online. Então, assim, a gente vê essas mensagens e quantas pessoas a gente está impactando. O dia a dia é feito, né, de trabalhar num ambiente saudável. Para você trabalhar num ambiente saudável, você tem que fazer o que é necessário, que é o dever de casa, e também você tem que ver o que você está ajudando no positivo. E assim, por que pareça, o número de mensagens positivas vem aumentando cada vez mais. E as pessoas que querem criticar ou dar um feedback, claro que tem muito mais relevância e importância na manhã, e a gente conseguiu juntar, né? O pessoal lê as mensagens positivas, isso graças ao nosso sócio. Inclusive, isso foi uma ideia do meu sócio Guilherme, que já tinha essa cultura, a gente unificou, pô, foi muito bacana. E hoje a turma gosta de ver. Poxa, E vai para casa contagiado da coisa positiva, coisa né? positiva. Exatamente. Você finaliza o dia bem. Poxa, estou impactando. Olha o que o meu trabalho está fazendo. E é o trabalho de todas as áreas. Né? O pessoal pensa, pô, comercial, é jurídica, é financeiro. Não, todo mundo, é atendimento, né? O pessoal da TI, que a gente fala TI, que a gente fala produto, engenharia e design. Então, um time maravilhoso. Então, o pessoal se sente, né? Chega bem em casa, né? Dorme bem. Passa o dia melhor. Para encarar o desafio do dia seguinte. Muito, muito legal. Fabiano, se eu te perguntar... enfim, você é jovem, você tem 35 anos, mas já muito bem sucedido. Carinho de 45, 35. Imagina. Mas você já tem uma grande experiência, né, profissional, já fundou uma empresa. Duas, se a gente considerar lá o site que você fundou lá com 16, 17 anos, que ganhou vários prêmios e tal. Se eu pudesse te perguntar um conselho profissional, né, para você me dar, assim, para você compartilhar comigo, uma coisa que você não abre mão, mantra, enfim, o que você me diria? Alguns conselhos. No começo da nossa entrevista, eu falei que sozinho você vai mais rápido e com equipe você vai mais longe. O primeiro conselho é ter ao seu redor, seus sócios, seus parceiros do dia a dia, pessoas que vão somar. E quando você senta numa mesa, que a gente fala uma expressão, tá? Que você é o mais burro da mesa, o sentimento que você tem na hora, isso mostra que você está no ambiente certo. São pessoas que conseguem somar o seu conhecimento com uma experiência maravilhosa. Então, assim, é sempre importante, poxa, eu tenho aqui pessoas ao meu redor que sabem igual ou até mais que eu. Então, quando você pega um sócio, um grupo, que tem um propósito igual e que quer trabalhar para o propósito, tá? Não é um trabalho, eu estou trabalhando para me enriquecer, tal. Não é o propósito da companhia. O propósito da companhia é levar bem-estar. Então, você tem que unir sócios bons com o mesmo propósito, né? E lembrar que você trabalha com pessoas. Né? Então, focar nas pessoas para entregar o resultado, e não o contrário. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, você tem que entregar KPIs, tem que entregar um monte de resultados. Sim, é
É obrigação, dever nosso fazer isso aos nossos acionistas, aos nossos sócios, mas quem entrega aquele número são pessoas. Então, minha dica seria ter bons sócios, você ter com você e atenção sempre às pessoas do seu dia a dia do trabalho, uma cultura saudável, né? Não, sempre tentar atingir o 100%. É muito difícil? Sim, quase impossível, mas você tem que tentar. Então, isso aqui é muito bacana. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta, inspiradora. Um sonho profissional. Quando você olha isso que vocês estão construindo, né? Enfim, a Psicologia Viva já era sozinha uma super empresa, agora se juntando com a Conexa, impactando muito mais pessoas. Qual é um sonho seu para isso que vocês estão construindo? Rodrigo, tem o nosso propósito casa com o sonho. Qual que é o sonho meu, Fabiano? Hoje, mesmo a gente fazendo mais de 150 mil consultas de terapia, quase o grupo inteiro fazendo mais de 500 mil consultas mês, a gente atinge só 2% da população de pessoas. O nosso sonho é que a maior parte da população brasileira tenha acesso à saúde digital. E é o meu sonho pessoal que mais de 50% tenha feito terapia, seja online ou presencial, no Brasil. É um sonho que você... Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você ter um sonho de as pessoas terem melhor saúde mental, você ajuda todo mundo, a quem está ao seu redor, a sua família, amigo, parente, ao país de forma geral. Nesse momento que a gente está passando agora, principalmente, você ter um equilíbrio emocional, você viver numa sociedade mais justa, mais tranquila e equilibrada, é super importante. Então, o meu sonho hoje... Belíssimo. Não estou querendo atingir os 80%. 50% mais eu estaria satisfeito com o avanço de saúde mental. Excelente, excelente. Fabiano, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você abrir toda essa história fantástica da tua carreira, da construção dessa empresa. Desejar muita sorte. Essa série de startups para nós tem sido muito gratificante, porque a gente tem recebido... Todos os negócios que a gente tem recebido aqui têm propósitos por trás, né? Não é apenas uma empresa para gerar riqueza, mas também um propósito por trás. Então, parabéns pela empresa que vocês estão criando. Obrigado. De verdade, eu acho que é um propósito e um sonho que vai impactar pra caramba todos nós. E eu queria abrir, te agradecendo, óbvio, por você ter vindo, te queria abrir para as suas considerações finais aqui no XPXT. Boa, Rodrigo. Então, gratidão de estar aqui, poder contribuir com a sociedade. Lá em 2015, 2016, 2017, muitas pessoas contribuíram para a gente. Vários mentores, programa de aceleração. Tudo faz parte da jornada. E é muito bom a gente poder devolver isso para a sociedade. Né? Poder participar desse momento aqui com você e de outros. A gente devolver a mensagem para o mercado. Então, minhas considerações, assim, bem franco, faça terapia. Primeiro ponto, se cuide, né? Tanto emocional quanto físico. Quebrar esse preconceito, esse gelo, né? Vários países do mundo têm hoje a terapia, acesso à saúde mental muito mais avançado. A gente tem que colocar mais acesso no Brasil. E a gente está no caminho certo. O país está no caminho certo no sentido de levar a saúde digital. O Grupo Conexa, nós, né, estamos fazendo um trabalho enorme para que mais pessoas tenham acesso a esse benefício, não dizer benefício, a dizer a saúde digital. Né? E a minha mensagem é para os empreendedores jovens que estão nos escutando, poder levar sempre com você no empreendimento pessoas que estão com o mesmo propósito somado que você. Não tente fazer tudo sozinho. Leve alguém contigo. Né? Isso é muito importante. Você vai ver que ter menos ego, né? Ou não ter o ego, é difícil. As pessoas ter menos ego, vamos falar assim, né? Bem franco, é super importante você compartilhar, né, aquele pedacinho com alguém com o mesmo propósito. É muito importante. Então, queria falar assim, faça terapia, busque um equilíbrio emocional super importante. Não vou falar quanto tempo tem que dormir e tal, mas se cuide, né, da saúde emocional. Você vai ver o benefício dentro de casa, com os amigos no bar, dentro do trabalho, enfim, na sociedade de forma geral. É o que a gente está precisando passar por esse momento. E quem sabe esse fim da pandemia aí, em breve, oficialmente, a gente poder ter uma sociedade mais tranquila. Muito legal. Obrigado, Fabiano. Pessoal,
Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco nessa conversa fantástica com o Fabiano. Um tema mega relevante de saúde, né, de levar e democratizar o acesso à psicologia, que é um negócio realmente muito importante. O Fabiano trouxe aqui vários dados interessantes. E eu queria pedir, se você está curtindo o nosso projeto, ajuda a gente, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, acesse o nosso site www.xpxt.com.br e em breve a gente vai ter o nosso aplicativo disponível para vocês também. Ou seja, estamos aí disponíveis em todas as plataformas, enfim, cada vez mais disponibilidade para facilitar a sua vida a ter acesso ao nosso conteúdo. Tá certo? Obrigado, até o próximo episódio e fiquem bem.